Primeiro ponto, que vão ser 4 pontos, que eu vou separar aqui na live. Primeiro ponto, para qualquer potro, é você acompanhar a égua durante a gestação. Fazer a vacinação adequada, fazer um manejo adequado. Por quê? Um potro desmaturo é um potro que não teve desenvolvimento adequado. O que é o desenvolvimento? É a gestação. Se você acompanhar a gestação e vacinar, fizer tudo como deve ser feito, reduz a chance daquele potro ter algum problema. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Cadê a nossa hora? Gente, o relógio está desligado. Não adiantou nada botar o relógio aqui porque ele está desligado. Segundo ponto que a gente vai também fazer para todos os potros. Não necessariamente isso vai interferir para o potro ser desmaturo ou não. Mas 30 dias antes da data prevista do parto. Então, tempo médio de gestação, 11 meses, mais ou menos. Você nem precisa fazer muito cálculo, porque varia. Tem éguas que vão parir com 320 dias, tem éguas que vão parir com quase 370 dias. Então essa variação é muito grande e as éguas tendem a parir sempre daquela mesma forma em toda a gestação, levando aquele mesmo tempo. Então beleza, 30 dias antes da data prevista. Inseminei a égua hoje, dia 16 de dezembro de 2021. Vou calcular mais ou menos 16 de novembro de 2022, a data prevista do parto. 30 dias antes, 15 de outubro. Então, 15 de outubro, a égua tem que estar no ambiente que ela vai parir. Se você acompanha parto, ótimo, é o mundo ideal. A minha realidade, nenhum cliente acompanha parto. Nenhum cliente tem essa exigência que as coisas estejam andando mal, que precisa acompanhar parto. Para vocês terem ideia de todos os potros que nasceram até agora, nós estamos em metade de dezembro. A gente perdeu uma potra de todas as áreas que eu trabalho, fazendo dessa forma que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Então, não acompanhamos parto. 30 dias, mas isso é de raça, isso são vários fatores envolvidos. Não é simples assim não, pegar um PSI, por exemplo, uma égua bretã e deixar para parir para lá sem acompanhar. Tem as particularidades, não é para levar ao pé da letra, não precisa acompanhar parto. Não é assim, é ideal acompanhar parto. Mas voltando aqui, foco. 30 dias antes da data prevista do parto, acabei de falar como que a gente vai calcular. A égua vai para um piquete maternidade. O que é o piquete maternidade? É um lugar que não tenha precipício, que não tenha rio, que não tenha nenhum perigo que vá matar o potro assim que ele nascer, ou prejudicar a adaptação dos sistemas, que é a próxima coisa que eu vou falar. Então tem que ser um lugar com cobertura vegetal. Por quê? Se choveu, tem uma poça d'água lá cheia de lama, o potrinho nasceu e ficou lá, ele pode morrer de hipotermia. Quando chegar de manhã, ou ele está morrendo, ou ele já morreu. Porque normalmente os partos são durante a noite. Então, seguro. Segundo ponto do piquete maternidade, mais importante, é que a égua precisa produzir anticorpos para aquele ambiente ali, que é o ambiente que o potro vai ter o primeiro contato. Lembrando, o tipo de placenta da égua não deixa passar moléculas grandes, ou seja, anticorpos. Então, o potro vai nascer sem nenhuma proteção. Qualquer bactéria do ambiente, qualquer micro-organismo do ambiente pode matar o potro, se ele não tiver imunidade. A imunidade vai ser proveniente do colostro da égua. E para o colostro da égua ter anticorpos para aquele ambiente, a égua tem que estar lá produzindo esses anticorpos há pelo menos 20 dias. São 2 semanas, mas como a gente não sabe a data que ela vai parir, você tem que colocar lá 30 dias antes da data prevista. Como que eu faço? Todo início de mês, normalmente a primeira e segunda-feira do mês.
quais as éguas que são do piquete maternidade que vão parir no mês que vem. Independente de ser do dia 1º ou ser do dia 30, você já coloca lá. Isso já é a recomendação que eu deixo nos ares. Então a égua vai produzir os anticorpos, o potro vai nascer com o intestino permeável, então as bactérias vão passar por ali e o umbigo, na hora que romper, abertura direta para a cavidade. Então a porta de entrada do potro é escancarada. Se ele não tiver um colostro que tem anticorpo naquele ambiente, grandes chances dele desenvolver problemas. Isso é de qualquer potro, não só de potro desmaturo. Terceiro ponto é a avaliação da adaptação dos sistemas. O potro e a gente, né, qualquer bicho que seja gestado, vai estar lá na vida fetal com sombra, comida à vontade, temperatura ideal, um mundo ideal que ele não precisa nem se mexer se ele não quiser. Quando ele é expulso, porque ficou pequeno aquele ambiente, estou pronto para nascer, ele é expulso de dentro da barriga da égua e jogado no ambiente que ele precisa respirar sozinho. O coração tem que bombear, tem que ativar a circulação pulmonar e sistêmica de forma separada. Ele tem que levantar, ele tem que mamar, ele tem que ingerir, metabolizar o leite e ele tem que excretar o que sobrou de metabólito de todo esse processo. Então, fígado, rim, intestino, pulmão, todos os órgãos têm que estar maduros e eles têm que ir se adaptando. Não são todos instantaneamente, mas também não vou ficar aqui falando 1000 horas de live, hoje são só 20 minutos. Mas ele tem que ir se adaptando, o sistema neurológico, para guiar isso tudo. E o potro conseguir fazer isso e conseguir sobreviver. O potro desmaturo pode ter alterações que a gente está vendo, mas ele pode ter alterações que a gente não está vendo. E quando que você vai saber isso? Quando você começar a acompanhar a adaptação dos sistemas. O que você vai ver? O tempo para ficar em decúbito external, o tempo para ter reflexo de sucção, o tempo para levantar, o tempo para mamar, o tempo para eliminar mecônio, urinar. Tudo isso tem um tempo ideal para ser feito. E se você acompanha parto, você consegue avaliar exatamente o tempo que ele demorou para fazer isso tudo. Mas se você não acompanha, acompanhe a partir do momento que você encontrar o potro. Por quê? Se você imagina, a placenta nem está mais na égua. Então vamos supor que ela demorou pelo menos 40 minutos para cair. E as pessoas chegam lá de manhã. O potro já tem que estar fazendo praticamente isso tudo. Ele tem que estar em pé, andando do lado da égua e mamando. E aí você vai acompanhar, ver se só vai faltar ele defecar e urinar. Fez isso tudo? Ótimo. Fica vendo o potro 2 vezes ao dia, vai curar o umbigo 2 vezes ao dia, até cair o umbigo, e o potro sempre tem que ser avaliado. Como você vai avaliar? Olha a teta da égua. A teta da égua está murcha, mamada, grande chance do potro não ter nada. Mesmo assim você olha para a cara dele, né? Porque às vezes ele acabou de morrer e mamou e você nem olhou para a cara dele. Importante, lógico, você olhar o potro, avaliar. Às vezes ele tem uma ferida, uma coisa pequena, vai causar uma miíase. Mas coisas mais graves, a primeira coisa que ele vai fazer é reduzir a quantidade de mamada. E aí você examina ele para saber o que é. Tá? Então a avaliação da adaptação dos sistemas seria o terceiro ponto. E o quarto e último ponto vai ser a avaliação da transferência de imunidade passiva. Como que você vai fazer isso? Você não acompanhou o parto, você não sabe a qualidade do colostro da égua, porque você chegou lá, o potro já mamou, então não adianta, o colostro é produzido uma vez só. Nas 2 últimas semanas, mais ou menos, antes do parto. E aí, o potro já mamou. Quando você for fazer o teste lá a campo do colostro para ver em Brix com refratômetro qual a qualidade daquele colostro e ele der baixo, você não pode dizer que o colostro é ruim, porque o potro já mamou. É até bom ele estar baixo, porque tem mais chance do potro ter mamado. Mas pode ser porque o colostro realmente estava ruim. Mesmo assim, 12 horas após o parto,
Você vai coletar o sangue do potro e vai dosar a quantidade de imunoglobulinas no soro do potro. Então você não precisa acompanhar todo aquele processo. Você já vai lá, de repente, no final da tarde ou no dia seguinte cedo e vai fazer. O TSZ é o que eu mais é o que eu uso. Eu nunca testei outro, já até ganhei um da Vencofarma, se não me engano, para fazer o teste, mas não fiz o teste. Não usei, ele ficou aqui e a gente usa o TSZ porque eu já treinei os funcionários para usar o TSZ, eles já sabem, então melhor não mudar o que está dando certo. Fez o TSZ, o potro está com a quantidade de anticorpos que deveria? Ótimo, maravilhoso. Está mamando, defecando todo o resto? É olhar para ver se não vai ter alguma afecção que seja, né, normal, entre aspas. Mas isso é o potro desmaturo ou qualquer outro potro. O potro desmaturo você já espera que ele tenha. E você vai tratar e tentar compensar qualquer coisa que ele tenha. Igual a qualquer outro potro. A única diferença é que ele tem mais sinais de que vai ter algum problema. Tá bom, gente?